Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula online, né? E ela vai ser uma revisão do módulo 3 que nós já trabalhamos em sala. Então a gente vai revisitá-lo apenas para reforçar alguns pontos do módulo e vamos fazer um exercício também dentro de um aspecto que já foi trabalhado em sala, mas também me pareceu oportuno trabalhar certos tópicos novamente com vocês, para que a gente consiga planejar, né, e tornar a nossa próxima aula um pouco mais eficiente no quesito dúvidas de exercícios que vocês vão realizar aí em casa, tá bom? Então nossa aula agora é sobre forças de atrito e está baseado no módulo 3 da nossa apostila. Bom, o que é o atrito? O atrito é uma força que aparece a partir do momento que um corpo interage com uma superfície. Então, na verdade, essa força vai surgir pela conexão, pela correlação entre as duas superfícies, né? A superfície que tá funcionando como um anteparo ou uma superfície onde ocorre algum deslizamento e a superfície do próprio corpo, tá? Isso está ligado com as ranhuras que existem tanto na superfície, né, no chão, numa parede, numa mesa, numa tábua, quanto as ranhuras que existem na superfície do corpo. A gente não consegue ver todas essas ranhuras porque os nossos olhos são limitados para coisas pequenas, tá? Para visualizar coisas muito pequenas, tá? Então essa é a interpretação mecânica do que é a força de atrito, tá? E a força, como toda força, a força de atrito, como toda força, é uma grandeza vetorial. Então essa força terá direção, sentido e módulo, tá? E o sentido da força de atrito sempre será naquele oposto à tendência do deslizamento do corpo, porque a força de atrito é uma força que tende a colocar o objeto em repouso ou dificulta o início de seu movimento. Então vamos imaginar, por exemplo, um bloco escorregando numa rampa. Se esse bloco para, a gente consegue entender que o bloco está caindo e a força de atrito faz como se fosse uma corda tentando segurar esse bloco que está deslizando, tá? Então a força de atrito sempre estará oposta ao movimento. Bom, matematicamente, a força de atrito tem essa cara aí, tá? Nós chamamos a força de atrito de FAT, tá? Força de atrito. Ela vai ser igual à força normal, esse N maiúsculo, vezes o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele pode ser estático ou ele pode ser cinético. O coeficiente estático ele vai ser utilizado quando o objeto estiver em repouso, tá? Sem velocidade. E o coeficiente cinético eu já vou utilizar quando o corpo estiver em movimento, tá? O coeficiente cinético ele também pode ser chamado de coeficiente dinâmico. E o valor do coeficiente estático ele sempre será maior do que o coeficiente cinético, sempre será, tá? E o que é esse valor? O coeficiente de atrito, ele é um número sem unidade, tá? É um número que indica a dificuldade que um corpo tem de deslizar sobre uma determinada superfície.
Então esse número ele foi não elaborado, mas ele foi medido, tá, em laboratório e está relacionado com o material da superfície e também com o material do próprio objeto. Então, borracha deslizando em madeira vai dar um valor. Cascalho deslizando em madeira não. Cascalho deslizando em mármore vai dar um outro valor. Cascalho deslizando em lixa vai dar um outro valor. Borracha deslizando, enfim. Então é um número que indica a interação de duas superfícies, que é a superfície do escorregamento e a superfície do objeto. Eu não preciso gravar nenhum valor desse, tá, gente? Ou o valor vai ser dado no enunciado do problema, ou a questão vai te dar todas as informações para que você consiga chegar nesse valor aí, tá? Então, só reforçando, o coeficiente estático sempre será maior que o coeficiente cinético. Para quando eu for calcular a força de atrito máxima, eu tenho que necessariamente utilizar o coeficiente estático, tá? Então, calcular a força de atrito máxima é super importante para eu conseguir enxergar em que momento o corpo pode entrar em movimento. Como que eu sei se aplicando uma determinada força no objeto em repouso, ele vai entrar em movimento ou não? Calculando a força de atrito máxima. Porque se um corpo estiver em repouso e eu aplicar uma força para saber se ele vai entrar em movimento ou não, o corpo só entrará em movimento se a minha força aplicada for maior do que a força de atrito máxima. Ok? Então, a partir do momento que a força aplicada for igual à força de atrito máxima, igual na verdade quando for igual, o corpo está na iminência de entrar em movimento, na iminência de movimento. Se for um pouquinho maior, o corpo entra em movimento, tá? Uma outra coisa importante, para corpos em repouso, enquanto o corpo estiver em repouso, o atrito vai ter o mesmo valor de uma força que está tentando colocá-lo em movimento. Então vamos imaginar o seguinte, a gente vai ver um problema mais à frente que vai exemplificar bem o que eu estou falando agora. Vamos imaginar que eu tenho um corpo em repouso e a força de atrito máxima lá que eu calculei foi de 10 newtons. Se eu aplicar uma força de 2 newtons nesse objeto, ele não vai entrar em movimento, porque 2 é menor que 10, então a força de atrito ganha, né? No sentido de não conseguir superar o valor da força de atrito máximo. Mas veja bem, nessa situação, mesmo a força de atrito máxima sendo de 10 newtons, nessa situação, nesse instante que eu estiver aplicando uma força de 2 newtons, a força de atrito também será de 2 newtons. Porque o atrito máximo significa que é o máximo que ele consegue fazer, que é a maior força de resistência entre aquele objeto e aquela superfície. Mas isso não significa que em todas as situações o atrito será esse valor máximo. Então, quando eu estiver fazendo forças menores do que a força de atrito máxima, a força de atrito vai acompanhar a força que eu estiver fazendo. Quando eu superar a força de atrito máxima, quando eu fizer uma força no objeto que coloque-o em movimento, a força de atrito vai diminuir. Por que, Elton, vai diminuir? Porque, veja bem, quando eu calculo a força de atrito máxima, eu estou utilizando o coeficiente estático.
Mas a partir do momento que o corpo entra em movimento, eu preciso recalcular o atrito com o coeficiente dinâmico ou cinético, porque aí já como o corpo está em movimento, o coeficiente muda. A gente vai ver isso num problema mais para frente. E chegou o problema aí. Essa questão vai exemplificar bem o que eu estou falando. Vamos lê-la. Considere um bloco de massa 10 kg, inicialmente em repouso, sobre uma superfície reta e horizontal, com atrito e cujos coeficientes de atrito estático e dinâmico sejam respectivamente iguais a 0,5 e 0,3. Aplique-se ao bloco uma força de intensidade crescente a partir de zero. Analise o que acontece com o bloco quando tiver intensidade. Aí tem as opções, né? Não opções, né? Mas o que acontece com o bloco quando eu aplico uma força igual a zero? Quando eu aplico uma força de 20? Quando eu aplico uma força de 40? Nós fizemos um exercício desse em sala. Como gerou algumas dúvidas, eu achei por bem trazê-lo novamente. Então vamos lá. Bom, nós temos que a massa do bloco vale 10 kg, os coeficientes recebem esses valores aqui, né? E o problema disse que o corpo está em repouso, então quer dizer, a velocidade inicial era zero, tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a força de atrito máxima, tá? E como que a gente calcula isso? A força de atrito vai ser a força normal, a gente está trabalhando numa superfície horizontal, vezes o coeficiente de atrito estático, tá? O μe. Como a gente está trabalhando com uma superfície horizontal, a força normal vai ser igual à força peso. E lembrando que a força peso é o quê? É a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloco vale 10 e a aceleração da gravidade local vale 10 também. Então a normal vai ser 100 newtons, vezes o meio, que é do coeficiente, 100 vezes meio, 50 newtons. Então essa força de atrito é a força de atrito máxima, ok? Como as opções A, B, C e D estão com valores de força menores ou iguais, ou igual, né, na letra D, a força de atrito máxima, eu não consigo superar essa força de atrito máxima e por isso o bloco permanecerá em repouso. Então, se formos analisar, como o primeiro está dizendo, o que acontece com o bloco? Nas opções A, B, C e D, o bloco permanece em repouso, tá? E quais são as forças de atrito nessas situações? As forças de atrito nessas situações vão acompanhar os valores das forças que eu estiver fazendo, tá? Então, por exemplo, na letra B, a força de atrito será 20 newtons também. Na letra C, a força de atrito também será 40 newtons. Na letra D, está aqui, ó, a força equipara, né, iguala a força de atrito máximo e vai ser também 50, tá? A partir do momento que eu faço uma força maior do que atrito máximo, o bloco entra em repouso. Então, veja bem, vamos voltar lá. Na força de atrito máximo, a gente viu que calculamos, né, e chegamos no seguinte valor, 50 newtons. Na letra E, está dizendo o seguinte, o que acontece com o bloco quando eu aplico uma força de 60 newtons? Ora, quando eu aplico uma força de 60 newtons, eu já sei que eu superei a força de atrito máximo. E por isso, eu também já sei que o bloco entrará em movimento. Por consequência, né, eu vou precisar calcular o novo atrito, né, o atrito dinâmico, e não mais considerando o meio como coeficiente, mas agora o coeficiente igual a 0,3, porque é o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Então, enquanto o bloco estiver em movimento, o valor do atrito vai ser 30, tá? Desculpa.
Tudo bem. E o que acontece? Como que eu sei maiores características desse movimento? Bom, eu tenho uma força aplicada de 60 newtons num sentido e tenho a força de atrito com valor de 30 newtons no sentido oposto. Para eu saber como que vai ser o movimento desse bloco, eu preciso utilizar a segunda lei de Newton, que vai me dar a equação do movimento, que é o quê? É a força resultante igual a massa vezes a aceleração do sistema. Nesse caso é só um bloco, então vai ser a aceleração do bloco. Como que eu vou calcular a força resultante? A força resultante vai ser a soma das forças aplicadas nesse bloco. As forças aplicadas na vertical vão ser ignoradas, porque o objeto só se movimenta na horizontal. Então, as forças na vertical, que são as forças peso e normal, se anulam, tá? Não acontecendo nada na vertical. Na horizontal, a soma vai gerar uma subtração, porque como as forças têm sentido, direção e módulo, eu preciso indicar para onde está o sentido da força. Então, se eu coloco a força aplicada F em um sentido, a força de atrito vai estar no sentido oposto e por isso vai aparecer um sinal negativo. Então, vai ser a subtração dessas forças igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ser 60 menos 30 igual a 10, que é a massa do bloco, vezes A. 60 menos 30, 30. Dividido por 10, descobrimos que a aceleração do bloco é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Apenas uma revisão do módulo 3. Vamos fazer mais exercícios. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Façam, se esforcem ao máximo e só depois vocês procurem um gabarito comentado que eu também vou colocar. Mas primeiro eu peço, por favor, que vocês se esforcem para fazer os exercícios que eu colocar na lista. Porque só assim a gente vai conseguir caminhar mais seguro, num aprendizado, né, mais sólido, mais consistente para as avaliações aí que vão surgir, tá bom? Então, estudem e lavem as mãos, e pelo amor de Deus. Abraço, meus amigos. Tchau, tchau.